aquela primeira página. Bom, rapidinho, só daqui. Se quiser fechar ali, você tem basicamente 4 anos, nasceu ali no pós-pandemia, para solucionar um desafio de negócio que era entregar produtos de supermercado com qualidade rápido na casa do cliente. Quando estava explodindo, todo mundo em casa, era uma necessidade latente que tinha. E-commerce, de uma forma geral, ele ganhou muita penetração durante a pandemia, mas algo que não estava estruturado e que começou a ser desbravado por todo mundo é a entrega de produtos de supermercado. Tá? Quando fala produtos de supermercado, a gente fala de todos os tipos de produtos, perecíveis, frutas, legumes, verduras, peixe, carne, detergente, ovos, além dos produtos de mercearia, produtos de bebida, etc., que já tinham algum nível de penetração por e-commerce. Tá? Tem vários modelos possíveis. O que a Daqui definiu como proposta de valor é o que a gente chama do Quick Commerce, ou seja, entrega em 15 minutos na casa do cliente. Tá? Para isso, o modelo operacional desenhado foi o modelo de trabalhar com dark stores, fazendo a entrega last mile a partir de uma loja próximo de um raio de 3 a 5 km do cliente e com todo o estoque nessa loja. Tá? Para garantir não só a qualidade dos produtos vendidos, mas a conformidade do pedido. Um dos maiores problemas de venda de supermercado online é quando você faz um pedido e um monte de produtos não vem, porque uma loja que está aberta ao consumidor, ela tem um estoque sendo manipulado o tempo inteiro por quem está na loja. Então você tem uma acuracidade muito mais baixa e aquilo que a gente chama do OTIF, que é on time in full, a parte em full sempre é muito baixa, é um detrator de retenção. Ninguém gosta de comprar uma coisa, achar que vai receber e chegar em casa e não recebe. Quando a gente tem uma loja fechada para consumidor, só para expedição, com todo o estoque dedicado a isso, naturalmente essa parte em full ela ganha mais difícil de que... Eu já tive assim, o cara te liga do mercado. Cara, não achei a marca de shampoo que tu comprou. Agora imagina o tempo de até ligar. Se você promete em 15 minutos, aí o cara faz o pique, não acha, aí tem que ligar, aí tem que trocar, aí tem que voltar. É impossível. Porque é o próprio entregador que faz o picking, né? Aí... Você entrega o cara. Então é um modelo de um lado a gente é 100% digital, porque a nossa venda é 100% online. Interação a partir do nosso aplicativo, inicialmente era só o nosso aplicativo, hoje a gente tem outros canais também como iFood. Do outro lado é uma operação física, né? A gente tem um centro de distribuição, a gente compra produto, a gente vende produto, a gente distribui para as lojas, a gente faz o last mile. Então, bom, pulando para AI, assim, a gente é uma empresa em crescimento, em fase de crescimento, que de um lado é varejo, do outro lado é digital. Tá? A gente é uma empresa de tecnologia com margem de varejo. Então a gente tem que ser extremamente eficiente. A gente tem que ter uma estrutura muito enxuta. A gente tem que... a qualidade das nossas decisões tem que ser muito altas para que a gente não tenha ineficiências e desperdícios. Tá? E olhando para o processo, para esse negócio, a gente identificou, a gente já trabalha de alguma forma com dados, ciência de dados há muito tempo em processos decisórios, mas muito mais em modelos que a gente chama de automação ou uso de dados para tomar decisão, mas não de forma dinâmica. Tá? É mais preditivo, né? Você tinha escoragem ou era só mais... Não, a gente tem escoragem para algumas coisas, tem. Para fraude a gente usa modelo de escoragem, mas quando a gente fala de pricing, a gente roda modelos matemáticos para entender a elasticidade de categoria. A gente, a partir daquele modelo, a gente passa a tomar decisões, mas de forma estática. A gente não roda isso o tempo inteiro, a gente não está o tempo inteiro criando hipóteses, testando, vendo se aquele modelo permanece ou não ao longo do tempo. Ele é mais estático. Mais estático. Quando a gente fala de CRM, é a mesma coisa. A gente roda alguns modelos, a gente define algumas regras e a gente mantém essas regras. A gente não está em escala testando e aprendendo como é possível, continuamente. Real time. Isso do ponto de vista da aplicação. Do ponto de vista interno, de processos, seja de desenvolvimento de tecnologia, seja de análise, a gente tem o que todo mundo tinha, né? Como é que se desenvolvia, como é que eram os processos internos de análise, tomada de decisão, que o que a gente viu e aí eu vou entrar um pouco na parte de AI, como isso se transformou de uma maneira muito rápida a partir de um fato que aconteceu aqui dentro, tá? Então, só para dar um contexto da empresa, a empresa é isso, o problema é mais ou menos esse.
E aí eu vou da seguinte forma, cara, assim, todo mundo estava mexendo com ele há um tempo, e eu estava na turma que meio que estava substituindo o Google pelo ChatGPT, basicamente esse era. E de vez em quando tentava alguma coisa de fazer uma apresentação assim, mas tudo não funcionava muito bem o negócio, assim, era na verdade um bom buscador. Aí um dia eu chego aqui no escritório e eu tô de marketing, que é um cara que tem formação em programação, e eu vejo que o cara, ele me vem me mostrar um negócio que ele no final de semana montou um programa, a gente queria montar um programa de afiliados, e aí estava lá na fila de tecnologia, e aí, cara, ele resolveu meter a mão e ele fez um programa de afiliados em casa, no final de semana, alguma coisa assim, já homologou com o time de tecnologia, e em 2 semanas estava no ar o negócio. Eu falei, pô, legal esse negócio, cara. Acho que dá para pegar muita produtividade em tecnologia. Aí teve um outro dia que um outro cara que trabalha comigo na parte de desenvolvimento de vendas, mas que não tem nenhuma formação em programação, eu tinha pedido para ele um acompanhamento de negociação com fornecedores e tal, e o cara me mostrou uma aplicação que ele fez, onde ele botou lá, ele criou todo o banco de dados de contratos com fornecedores, o workflow do time comercial de negociação, uma coisa simples, mas um cara que nunca viu uma linha de código montou um sisteminha, né? Basicamente para acompanhar as negociações e demonstrar os ganhos de negociação. Aí eu falei, cara, porra, se esse cara que é que nem eu consegue, eu tenho que correr porque eu tô ficando para trás, né? Ai, que legal. E aí, cara, eu sentei do lado dele e falei, o que você fez aí? E ele mostrou lá, cara, tal do Lovable, tal, não sei o quê. E aí eu entrei no Lovable e de fato consegui, naquele dia mesmo, montar 2 brincadeirinhas, assim, dois sitezinhos, assim, umas besteiras pessoais. Eu falei, cara, esse negócio é violento. E aí no dia seguinte eu estava conversando com um cara nosso de tecnologia, e aí falei desse feito, ele falou, cara, esquece tudo, tá? Esquece esse negócio de Lovable, esquece. A gente acabou de terminar uma integração, que é a integração de toda a base de dados da empresa via MCP no Cloud. Via MCP no Cloud. Via MCP no Cloud. Senta aí com o cara lá de dados, que ele vai ligar isso aí no teu computador. Aí eu sentei lá com o cara fez todas as configurações e, cara, minha vida mudou nesse dia. Ela mudou completamente. Porque... Mas tinha que ter um cara mais tech para fazer as coisas. Então eu tô contando a história toda avançando, mas teve um trabalho, tinha uma base, a base inicial era, a gente tinha muito dado estruturado. Tinha muito dado estruturado. Estava muito bem organizada a nossa base de dados. Seja os dados transacionais, sejam os dados de RP comercial, seja os dados de navegação no app, estavam bem organizados, bem estruturados. Eles fizeram... Primeiro, essa integração via MCP dos dados. Segundo, eles tiveram um trabalho de fazer, eu não sei qual é o termo técnico, mas quase um glossário, né? Porque quando você integra dados Você tem que falar o que é o quê, né? Quando você fala assim, qual é a venda? A venda, a gente tem 18 tipos de venda. Uhum. Tem a venda líquida, a venda bruta, a venda captada, a venda processada. Então, se você fala só a venda, você tem que explicar o que é cada termo lá, para que a linguagem natural ela consiga trazer aquele conceito que é o conceito que você espera. Aqui, quando a gente fala venda, é a venda líquida faturada. Isso é o termo popular nosso. Então, eles também criaram todo esse glossário que ajuda, não resolve tudo. Tem uma parte que, na interação, a gente tem que fazer com a IA, mas a partir do momento que eles fizeram isso, eles fizeram também, por exemplo, botaram todo o design system da empresa dentro do Cloud, ou seja, quando a gente faz apresentações, ela sai sempre dentro do padrão de apresentações. Então, eles foram criando, eu acho que são skills, eu não sou técnico, então posso estar falando besteira, mas que apoiam para que o output do que está sendo integrado com o Cloud tenha mais governança. Tem a governança e tem qualidade na saída. É um fit até com vocês, né? Vai ser a linguagem que vocês usam, vai ser a cara que vocês vai ajudar nessa interpretação, nessa comunicação com a inteligência artificial nos conceitos e vai que esse output tenha uma estética, etc., como a gente espera, tá? Bom, basicamente, deixa eu ver se isso aqui funciona. Usando hoje a nossa arquitetura, a gente usa o Cloud como a camada artificial.
a gente tem essa criação de contexto, né, que são os glossários, design system, alguns prompts que já estão lá curados. A gente usa o MCP nessa conexão entre os dados e o modelo, e a gente tem, no nosso caso, o Snowflake como base de dados unificada da operação. Tá? Uma coisa que a gente começa, que a gente faz, é a gente pega dados externos e joga no Snowflake e deixa disponível para isso. Talvez pudesse ser feito de outra forma. Exemplo, uma coisa super relevante para a gente é chuva. Tá? Tem uma relação direta com o negócio. Quando chove, acompanha esses dados de chuva, seja o passado, seja previsões. A gente joga isso, tem uma integração, se não me engano, com o IMET, a gente joga isso no Snowflake, então a gente tem. Então, a gente pode abastecer essa nossa base também com dados que não sejam da própria operação. Por exemplo, uma coisa a se fazer, dados de Neotrust que a gente pode trazer para cá para injetar nisso também. Muito bom. Interessante, ó, Pedro, que conecta muito com a conversa que a gente teve na segunda sobre... foi basicamente esse bate-papo que a gente está tendo contigo, só que no time, como cada um do time está usando. Aí um mostrou, o Rigetti, que é do marketing, mostrou como ele usa o Lovable também e tal. O Igor, que é do CFO, ele mostrou o Notion, mostrou justamente que ele pluga no Cloud, aí ele faz toda aquela nuvem cerebral no Obsidian. Que conecta todos os pontos. Mas essa forma que você estruturou que é legal de ver aqui. O Cloud ele é a camada de inteligência, mas vocês ainda tem todas as aplicações de saída. Eles podem se conectar com isso. Eu, por exemplo, assim, a gente está tentando, o próprio Cloud está criando condições para que você trabalhe tudo dentro dele. Então, recentemente eles lançaram uma coisa semelhante ao Lovable, ou seja, você não precisa mais do Lovable para fazer essa programação de idiota, que é o que eu sei fazer, né? É um pouco o que o Google está fazendo também. Ele está trazendo. Ele lançou um design agora para fazer todas as apresentações dentro dele. Então, de uma certa forma, a gente está aproveitando dessa forma. Tá? Que deve falar um pouco de limitações, tá? Beleza, funciona, mas tem algumas coisas bastante importantes que a gente ainda lida. Uma cara, a gente tem que aprender a usar a plataforma. Tá? Exemplo, se você cria lá uma tarefa lá no Cowork e você faz tudo em cima dela, chega uma hora que ela se perde. Ela perde a janela de contextualização. E aí você começa a ter que ensinar tudo que você já ensinou de novo. Então tem uma necessidade de uma formação básica de técnicas de uso mesmo, que óbvio que estão em super evolução o tempo inteiro. Sabe? Tem qual é o modelo que você tem que usar para o quê? Como é que você cria as memórias, o que você usa projeto, o que você usa chat, o que você usa por outro. Isso é um negócio que a gente está meio que aprendendo, fazendo, mas que se você você pode se perder nesse negócio. Tá? Tem toda essa questão de consistência conceitual, que a gente também está evoluindo cada vez mais para que perguntas iguais não tragam respostas diferentes. Mas o principal aqui é o que eu chamo dessa análise crítica humana. Tá? A inteligência artificial responde com certeza coisas erradas. Tá? É necessário que quem esteja interagindo, principalmente nos processos analíticos, tenha senso crítico e consiga conduzir a inteligência artificial para o resultado daquele trabalho para o local mais próximo da verdade. Segundo, ela tem viés e ela faz dedução. Então você precisa de muita inteligência, muita honestidade intelectual no teu processo de análise, para que você não use ela com viés de confirmar aquilo que você gostaria de confirmar. Tá? É um negócio bem sério isso. Tá? Então, essa questão de buscar... E como é que você faz? Esse processo acho que é o principal, né? Isso eu estou fazendo muito a minha interação com ela, entendeu? Mas o que eu estou começando a ver é como é que é as interações, porque é um caso que a gente vai discutir, um fez uma análise, outro fez, e vem coisas opostas. Do mesma base de dados, do mesma coisa, porque tudo de acordo com o que você perguntou, tudo que você pediu para fazer. Então, e quando você... Isso! É uma questão cultural que E ela faz de acordo com o teu contexto também, ou não? Não, ela faz com os contextos. Mas da pessoa, ela tem... A gente trabalha em cima da mesma plataforma, que tem os mesmos contextos, que tem os mesmos glossários, tem tudo igual. A forma como você conduz um processo pode inferir vieses que levam a uma conclusão completamente diferente de outra pessoa que está fazendo com outro viés. Então, eu acho que talvez a gente consiga cada vez mais gerar na própria inteligência artificial essa proteção contra viés, que é algo que vai ter que ser trabalhado,
Enquanto isso, a gente tem que ter culturalmente um compromisso de honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Entendeu? E quando você fala honestidade intelectual, como é que você faz isso no dia a dia? Cara, você com o teu time, assim. Assim, é questionando. Questionando. É questionando. É sempre questionando. E sendo transparente e não sendo vulnerável. Não podemos falar isso? Eu acho que assim, é ter a liberdade de questionar. Entendeu? E não tem medo, de tentar buscar o que a pessoa não está vendo. Eu acho que o maior exercício que todo mundo tem que fazer é, e eu, sempre que eu termino a análise, eu pergunto, o que eu posso não estar vendo? Tem algum viés nisso aqui? Eu posso não estar vendo alguma coisa? Para apropriar. E você pergunta com o teu time, porque essa coisa que você viu, mesmo a base, e respostas diferentes, como é que você foi essa dinâmica? Quando a gente quando eu percebo algum nível de conflito, a gente vamos tentar rodar. Aí vocês fazem um aprender trocando ali. Porque é muito assíncrono, né, o negócio, né? A gente vai trocando os documentos, um lê os documentos do outro, a gente está usando muito isso, assim, no nosso grupo, cara, qualquer coisa que eu faço, eu peço alguém para checar. Olha que legal. Eu faço uma análise, eu mando, Léo, dá uma olhada aqui, vê se acha. Vê se porque você está no redemoinho ali, às vezes você fica. Vê se tem alguma coisa que eu não estou vendo. Porque assim, ela de fato, muitas vezes, responde com certeza coisas totalmente erradas. É um fato. Então, esse para mim é uma chave que eu imagino que está muito cedo, sabe? Isso deve ser resolvido ao longo do tempo pela própria. Mas isso é uma coisa que é mais do lado de cultura das pessoas, né? Porque às vezes, né? Imagina se numa empresa que tem política, já tem vira guerra. E aí você fala, não, tem a minha área que respondeu isso. Aí você tem um viés de confirmação, uma coisa que é inteligente, né? Daí... Aí você tá como se fosse uma autoridade. Aí ela falou... isso. Não é bem assim. Ela não substitui a responsabilidade de quem está ali operando. E aí que você tem que ter o coletivo mais forte, mais conectado fora e não ter mais essa coisa de politicagem. Aí tem um ponto. Isso demanda o quê? Pessoas maduras, pessoas sêniores, pessoas seguras. É um ponto. Mas é um ponto. E a cultura de colaboração, né? E da hierarquia, porque total. Você está pedindo para alguém que está abaixo de você na hierarquia, igualando num grupo e é o colaborativo da cultura digital. Jorge, o que eu vou te falar, cara, assim, e isso para mim foi uma das coisas mais fantásticas, uma das minhas maiores dores ao longo da minha carreira foi quanto mais eu ia subindo, mais distante eu ficava da capacidade de entender o que estava acontecendo pelos meus próprios braços, vamos falar assim. Eu normalmente tinha que pedir para alguém, e aí era quase um telefone sem fio. Quando chegava, demorava, às vezes chegava, às vezes não chegava, né? Assim, porque as pessoas têm um monte de outras tarefas, era um negócio complicado. Essa cadência, né? E aí o máximo que tinha me dava um dashboard, assim, né? Assim, eu mal montava um dashboard. Já estava quase desatualizado a que chegava, né? Alguma coisa assim. E, cara, eu voltei a ter capacidade de viver sozinho, assim, quando eu falo, né? De conseguir ter as minhas dúvidas e eu buscar a solução das minhas dúvidas sem ter que falar com ninguém diretamente. O que eu faço é isso, é a prática de compartilhar. Depois que eu faço, eu compartilho para ver se... Então é uma coisa muito colaborativa, mas a potencialidade individual, ela está assim... É um negócio de maluco, assim. O potencial de análise com profundidade, o nível das discussões, como evoluiu, o nível de diminuir opinião, diminuir decisão, dedução. O que a gente fala é menos opinião, menos dedução, mais os fatos. E vamos decidir em cima dos fatos. Então E de fato a IA está ensinando a usar o dado e não ao contrário. Porque ninguém usava o dado porque nem chegava ao dado. Aí de repente o dado chegava. Isso aqui foi tinha diminuído um pouco. Aí alguém levantou eu acho que eu não achei um item. Entrou lá na fila, não vi um item. E aquele negócio que normalmente quem seria falar, abre um chamado lá em tecnologia, ia bater lá numa fila, em algum momento alguém ia olhar, a integração e tal. Cara, aqui realmente em pouco tempo
Cara, eu peguei isso para testar e rodei um processo de análise. Cara, foi na veia. Falou, ó, essas lojas aqui mudaram o sistema, nessas lojas aqui o número de impressões na busca foi no nosso próprio site. Os produtos não estavam aparecendo na busca. Realmente, os itens estão no catálogo, mas na busca eles tiveram uma queda de 30% de impressão. Então significa que eles não têm algum problema. Isso, cara, em coisa de horas. A gente conseguiu já. E foi a IA que detectou. Não, ela não detectou, ela rodou a análise. O que eu pedi para ela, falei, ó, tô com essa hipótese, a gente está sentindo que os itens não estão aparecendo na busca. A gente teve uma mudança de sistema nessas lojas. Analisa para mim, se eu posso compartilhar daqui a pouco o prompt, que foi isso, entendeu? Uma pergunta. Pergunta. A gente acha que os produtos estão na busca, a gente teve essas lojas que mudaram o sistema, roda uma análise para me dizer se isso se confirma. Aí ela foi lá no Snowflake, a gente tinha tudo estruturado. Ela tá busca, impressões de itens na busca, as lojas, cruzou as lojas, pegou qual a impressão da busca antes da data. Eu botei as datas de virada do sistema também. Essas lojas mudaram de sistema nessa data. Ela foi lá por data, antes e depois, impressão na busca, e viu que as lojas que mudaram o sistema tinham uma queda de 30% da impressão na busca. Do cacete. Então, o negócio tem muito. E antigamente você tinha que. O cara ia levar lá. Ia ter que fazer todo. Esse dado de impressão de item na busca é tão volume, tanto volume. É tanto volume, né? Baixo. Então você precisa de alguém para acionar isso. Acionar. Você não tem isso a gente não tinha esse dado em dashboard, por exemplo, entendeu? Porque era uma coisa que é inesperada, que não era. E dá o caminho, né? Provavelmente aí alguém do time foi lá realmente e buscou, só que ele foi na raiz que ela indicou. Foi na fumaça. Na hora que chegou, fumaça. E até nas discussões tinha uma questão, cara, a gente precisava fazer um rollout, a gente tinha uma pressão por motivo de fazer o rollout desse sistema. E mesmo, cara, ninguém conseguiu dar tamanho para esse negócio. Então, a gente não vai deixar de fazer o rollout por um probleminha. E aí com isso, falou, não é um problemão. Que é o cara, na hora que viu que é um problemão, o time de tecnologia, fez o fix no mesmo dia, sei lá, um dia depois estava resolvido, avançou. A gente nunca sabe que tamanho que é o problema, né? Entendeu? Porque a gente não. Ela chegou e falou, essa perda de impressão, a conversão que você tem com não sei o quê. Ela botou um número. Fez uma estimativa ali, só para dar ordem de grandeza, não que seja, sabe? Não, mas é que é lógico, não precisa ser preciso. Esse ponto do número, que é um ponto do que a gente tem discutido muito, que assim, o mínimo denominador de tudo aqui é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, a forma de priorizar coisas é tentando transformar cada iniciativa em qual impacto. E o impacto vai ser em receita, redução de despesa, ou em qualidade de serviço, que no final é dinheiro, porque mexe com retenção, e a gente tem tudo medido. Retenção, que também no final é dinheiro. Então, só que fazer essa coisa, é muito fácil falar isso. No dia a dia, antes da IA, praticar isso, era impossível. Como é que você vai fazer a conta de tudo que você está tentando fazer? Assim. Agora é muito mais fácil você transformar as coisas no dia. Muito mais fácil. Muito legal. Tá. Essa coisa do número, uma das dores é cálculo. Ainda não sai do cálculo, sempre sai do número errado, com precisão. Tipo, qual foi o resultado do mês? Ele não chega exatamente. Mas pela estruturação, talvez. Tem a estruturação, mas tem como se fosse uma lista de instruções que você tem que colocar lá, dizendo para ele como é que você quer ver isso. Para sair o número que você quer. A gente fala assim, qual é a margem do dia? A margem tem 10 formas de calcular a margem. A gente diz lá, quando a margem comercial, a fórmula que a gente entende é essa aqui. Então, quando a gente pergunta a margem, você só define, porque é que nem pro... Hoje tu tem confiança nos números que ele traz. Então ele tem um negócio lá que é o negócio Cloud Bank, se não me engano, que é a memória lá, que você tem que habilitar isso. E você tem que dar alguns contextos de coisas que tem várias formas de vir diferentes. E tem a questão da memória, que é o que eu falei, se você está no mesmo teste e você está fazendo tudo ali, chega uma hora que ele perde essa janela de contexto e aí ele erra de novo. Então esse tipo de tecnicidade ele tem que ter uma noção. E queria fazer uma pergunta nisso também, quando tu falou dessa questão de volume. Eu até vendo alguns, quando vê até o consumo de tokens com o Cloud, que se você ele tem parece que à medida que você vai interagindo, ele vai repetindo tudo que você já perguntou, ele vai relendo todo aquele contexto. Então, quanto mais sucinto você for logo de início, onde você quer chegar, e menos interações você fizer, menos
tokens do console. Entendi. E aí isso casa com o nível de... Então, a questão da senioridade que tu falou também. É uma senioridade barra um aprendizado de uma coisa nova. Sim. Porque a economia do token agora. Todo mundo, antigamente na cloud, né, a infraestrutura era capex, agora a infraestrutura na cloud virou variável. Sim. Agora o serviço Mas a questão do dia a dia vai virar variável também, né? A questão que você falou de volume é mais essa questão mesmo das interações. É como orientar o time a melhor forma de usar essas interações. Você tem que abrir testes novos, você tem que ter uma forma de proceder que eu estou aprendendo também, mas que eu entendi que não é... Cara, tem uma tecnicidade nesse negócio que tem que aprender. Mas vocês usavam antes, você usava ChatGPT, como é que foi isso? O mais corporativo estruturado foi o Claude. Sim. A gente conseguiu estruturar melhor para o time inteiro. Usava o seu, assim, cada um era uma bagunça. Cada um usava o que queria ali, assim, era mais ou menos isso. Eu não sei se no time de tecnologia, especificamente nos devs, eles já tinham alguma... E aí a hora que você botou o Claude, você criou uma infraestrutura, como é que faz? O time de tecnologia criou essa infraestrutura. Agora a gente está nesse processo de dar às pessoas o acesso, né? Então a gente está transformando essa na ferramenta principal da empresa e aí tem custo isso. Então a gente ainda está no processo de aprender como lidar com isso. Então o Claude, por exemplo, tem o Enterprise lá, que é uma assinatura mínima e que você tem por consumo. Então a gente cria créditos, porque a gente não quer dar não posso dar um crédito para quem não vai usar. Isso. Essa que é a governança, né? Porque custa caro. Quando eu quis dizer de senioridade versus o volume, em teoria, você não vai liberar para um júnior que talvez vai ter que fazer muitas perguntas para chegar a uma resposta e vai consumir mais. E eu acho que o grande aqui que acho que a gente... O segundo ponto aqui que eu vou falar. Viu? Porque acho que até pro Gabriel. Viu, Gabriel? Só que assim, júnior, né? Eu sou júnior no uso da tecnologia. Mas eu estou o tempo inteiro tendo que aprender esse tipo de coisa para ser eficiente. Sim. Que acho que isso que é... Viu, Gabriel? Você que é o inteligente aí de ar. Ele deve estar falando assim, cara, quanta merda esse cara tá falando. Não, mas acho que isso aqui, viu, Gabriel? Isso aqui é uma oportunidade de negócio único. Você viu, eles construíram uma plataforma para dar governança, porque às vezes, em algum caso, você, para o estagiário, você pode fazer uma LLM local, entendeu? O cara tá olhando aqui coisa de atendimento, então você não precisa gastar o Claude, que sai mais caro. É essa gestão com o banco inteiro. Então, é aquela coisinha. Então, isso é uma estratégia, porque hoje você está tudo aberto. Por isso que ele falou aqui, porque tudo tem custo. Então, essa que é uma puta oportunidade de negócio que a gente tinha. É um negócio que tem, sei lá, 1 mês e meio aqui. Tem 1 mês e meio. Não tem mais do que isso. Entendeu? Mas então, daí a gente podia conversar com o pessoal do teu de TI, até para ajudar como é que faz. Essa gestão que é mais técnica, né? É isso. É isso, que o Romito, que é o nosso CTO, está nessa agora empreitada. Que a gente podia marcar com ele. Criar governança. Isso, essa governança. Dar acesso, o quanto dar de acesso, esse tipo de coisa. Tem a governança de acesso. Gabriel quer falar alguma coisa, eu acho. Vai lá, Gabriel. Não, você pode terminar que você estava conversando aí, mas meus pontos aqui é só... hoje, uma questão que a maioria das empresas tentam tratar, e aí é uma preocupação quando a gente vai falar dessa questão de senioridade para o uso dos dados, para o uso das informações, até o uso dos modelos, que é o seguinte, geralmente a gente sempre vai criar regras que permitem o seguinte, olha, se o cara é um administrador, ele consegue ver tudo, ele consegue gerenciar tudo e usa os melhores modelos. Quando mais ele vai abaixando a hierarquia e vai baixando a senioridade, menos ele vai ter acesso aos dados, mas ele continua com acesso aos modelos high-end, que são esses modelos mais fortes. Porque ele precisa começar cada vez mais a se especializar nesses dados. E aí o que a gente só limita são essa visão que ele tem, até para que na hora que ele for fazer um trabalho, o trabalho dele é muito mais assertivo, é muito mais pontual. Então acaba que mesmo que ele tenha uma maior dificuldade para chegar a um resultado do que alguém mais sênior, a visão de dados dele é muito menor. E aí acaba a gente compensando essa questão de o quanto ele sabe com relação ao quanto ele trabalha. Olha, super importante isso, hein? Acho que esse é um ponto de processo que todo mundo deve estar vivendo. Acho que a gente trocar. Porque às vezes a gente pensa com mindset antigo, né? De economia, o cara que é mais sênior, usa menos recursos.
Mas aí é muito legal isso, né? Como é que você usa... Esse segundo caso é o que eu falei, do Genius lá, que é aquele sistema que... Volta naquele. Seria dos tipo afiliados? Não, esse é o Genius. Não, esse é o Genius da cadeia. Só pra vocês terem ideia, como esse sistema virou a base de dados de todos os contratos, agora a gente integrou ele no sistema financeiro e o sistema financeiro consome uma série de informações desse sistema para a tesouraria. Então, como um negócio, cara, que surgiu de uma demanda, ele ganhou tamanho, ganhou importância da empresa, cara, e de verdade, em coisa de um mês o negócio. Em coisa de um mês, né? Feito 100% por um cara que nunca programou nada. Né? Esse cara não programou nada. Nada. Muito legal. E aí agora, óbvio que depois que a tecnologia deu uma revisada, lógico, etc., mas... Quase virando uma base de CRM conectando as áreas, né? Quando você fala que esse aqui agora vai conectar com a tesouraria. Você está tirando os filtros, né? Você tá por isso que assim, agora sem necessidade de uma base no meio. De CRM. São bases, bom, não sei tecnicamente. Isso aqui, a partir do momento que a gente falou, cara, vamos integrar, assim, tem uma coisa que são os sistemas que estão orbitando e que eles não têm conexão com os sistemas core da empresa. Sim. Isso tem uma certa flexibilidade. Quando você começa a conectar ele com o sistema core, transação, financeira, etc., ele passa a ser responsabilidade do time de tecnologia. Então, ele assume essa responsabilidade, principalmente por segurança de informação, dados, etc. Então o cara faz na área, mas ele usando o Cloud, né? Mas ele fez isso no Cloud ou fez no Lovable? Esse aqui foi no Lovable, foi o primeiro lá. Aí agora depois ele migrou tudo pro Cloud. Você vê que legal? Então ele faz que o Lovable é mais friendly ou não? Ele é mais friendly. Bom, agora até aqui a gente está falando tudo de ganho de produtividade, de melhoria de processo interno, análises exploratórias, que já é muito eficiente, já gera um impacto significativo na operação. Tá? Mas isso eu acho que é só a superfície. A superfície. Né? O ponto agora que a gente está trabalhando é numa transição, tá? Que eu já tenho agora o Cloud como minha plataforma de inteligência, eu tenho toda a minha base de dados estruturados. Enfim, tem uma coisa que eu acho que o risco não pode ser maior do que o ganho, entendeu? Assim, eu acho que assim, o risco dentro do time de compartilhar as informações e alguém, tem uma informação e sai da empresa, ele é menor do que o ganho de todo mundo ter essas informações. Isso. No ponto, sem falar e aí, de sem novo, falar do que é ilegal, sabe? Não, tudo é na legalidade. Cliente, e aí o que é mais importante, tudo isso vai na cultura, entendeu? Porque se você confia nas pessoas, as coisas acontecem. Assim, estou falando dentro do meu negócio, dentro da minha realidade, que é um negócio que o dado é quase perecível, porque nosso negócio muda tão rápido que uma informação de hoje serve muito pouco para mim. Mas sabe um negócio que é diferente, né? Porque o Júnior é o mais... nasceu no digital e domina o digital, mas é o que menos se preocupa com a segurança. E o sênior é o menos digital que se preocupa. E o júnior é que executa e vai rápido. Então esse misto que vocês têm aqui é muito fantástico. Executando não o ponto é que o negócio está tão fácil. Tá tão fácil. Quem está executando não é mais o júnior. O cara ele tem que... Está falando de uma série de usos para ganho de produtividade, para melhorar o processo decisório, análises exploratórias, investigações, automações, tudo isso, tá? Que é fantástico por si só. Mas o ponto todo é que o que a gente viu agora é que a partir do momento que a gente tem toda a nossa base de dados estruturados conectada no Cloud, a próxima etapa é começar a conectar aplicações que a gente tem para criar dentro do Cloud o agente especialista naquela função, que de alguma forma vai usar a capacidade de inteligência artificial de trabalhar de na verdade executar num nível de excelência muito maior do que um ser humano é possível determinadas tarefas. Tá? Então aqui a gente listou basicamente a gente listou oito áreas que a gente acredita que a gente possa criar um agente, um conjunto de agentes que vai, de uma forma não quase autônoma, semi-autônoma, tocar o negócio. Então a gente fala de CRM, a gente fala de paid media, a gente fala do nosso promocional, a gente fala de pricing, a gente fala da gestão de prazo de entrega, a gente fala da gestão de polígonos, né? Que polígonos é a área de cobertura de cada loja, a gente fala um pouco de supply chain, a gente fala de negociação. Tá?
Na E as prática, negociações ali com fornecedores. com fornecedores. Que é aquela plataforma lá, né? Que ele tinha feito ou não? Mas aquilo ela é uma plataforma só expositiva do que já foi feito. Tá. O que a gente quer é montar uma inteligência que dê para o comprador que vai sentar com o time da indústria as regras de negociação, ou seja, quais são o que ele pode aceitar, os limiares, né? o que ele não pode aceitar, como se fosse Guideline, né? Um guideline de negociação para ele, tá? Por enquanto, a gente entende que o papel do ser humano é fundamental. Tá? Mas quando a gente fala de, por exemplo, vou falar de pricing, que é uma área que a gente evoluiu bem, mas que a gente pode evoluir muito com essa questão de agente. A gente até há um pouco tempo atrás, a gente tinha uma precificação que é a precificação comum de mercado, que é a gente define lá qual é o papel de cada categoria, em função do papel de cada categoria, a gente faz o scrapping dos preços de concorrentes e a gente define como é que a gente vai acompanhar esse preço. Se é uma categoria importante, a gente vai ser 1% mais barato, se é uma categoria não tão importante, a gente vai ser 5% mais caro. Então, isso é o pricing tradicional de mercado. A gente entendia que no nosso negócio, que era um negócio de e-commerce, esse negócio de papel de categoria ele não faz tanto sentido e que a gente deveria entender qual é a elasticidade de preço para determinado produto, determinada subfamília no nosso negócio. E a gente rodou uma série de análises e definiu, entendeu que determinado cluster de lojas, a categoria, sei lá, de hortifruti tem elástica, outra é inelástica, e a gente começou a calibrar o acompanhamento de concorrência em cima desses modelos de elasticidade. Tá? Só que isso é estático, a gente fez isso há 6 meses atrás e a gente só fica mudando preço em função de concorrente, em função desse conjunto de regras. Só que esse conjunto de regras é um conjunto de regras que ele foi definido. Ele não quer dizer que ele foi testado contra outros modelos. Ele não foi revisado rotineiramente. Tá? Porque a gente tem uma equipe muito enxuta. Gente que entende, mas não uma empresa pequena. Não dá para olhar todo o detalhe, né? Faz o básico, né? Porque já melhora muito, né? Depois você já evoluiu, conseguimos ganhar mais, foi muito bem sucedida essa primeira etapa, só que ela chegou a bater meio no limite. O que a gente entende agora é que com o conhecimento de pricing que a gente tem no time, tá? Com toda essa parte de engenharia bem feita, dados, plataforma cloud, e com o suporte de um bom cientista de dados que conheça modelos e que vá trabalhar junto com o especialista de pricing, a gente quer montar o agente de pricing. Um agente que vai receber guidelines, guardrails, e que ele vai ser capaz de gerar todas as hipóteses, colocar à prova e definir novos setups de precificação. Tá? Quando a gente fala guidelines, normalmente no nosso negócio a gente tem dois viés. Vamos maximizar venda com uma restrição de margem de contribuição em grana, ou vamos maximizar margem com uma restrição de crescimento de vendas. Isso são guidelines que você dá para a precificação. E que pode variar por loja, pode variar. Puta. Pode variar pelo estoque também, né? O objetivo de negócio como um todo, ou você vai para um dos dois lados. Ou você vai maximizar a margem, ou você vai maximizar. Depois você pode ter um monte de outras, um agente que faça por otimização de estoque. Você pode ter coisas específicas. Mas esses são dois os grandes. Esses são o grande direcional. E depois você tem guardrails. Eu não posso ter uma precificação muito acima do mercado. Aí você olha o mercado. Eu não posso ter para determinados produtos uma precificação muito abaixo, por conta de indústria. Você vai botando lá os teus guardrails assim, isso é uma puta oportunidade. Tá no campo teórico, tá? Porque o que eu tô falando, eu tô maluco pra gente botar a mão nisso aqui, para de fato ver funcionar. Na cabeça tudo funciona perfeitamente, na prática é outro bicho. Então, assim, estamos nessa fase agora que é integrar. Primeiro que a gente vai fazer é uma delícia, né? Isso. A gente vai fazer o primeiro com o CRM, que no CRM o custo de errar é baixo. Tá? Se eu errar uma campanha, um disparo, eu disparei mais, disparei menos, não tem tanto custo como errar em price. Price vai ser lá para frente. O primeiro é o CRM, a gente vai integrar com as nossas aplicações de disparos, né? Seja de push, e-mail e WhatsApp. E aí vai botar todos os dados, sei o que, e começar a rodar isso aqui. Esse para mim é a chave. Então, nessa arquitetura, a gente passa a ter uma estrutura que basicamente é o seguinte. A gente... Olá, Gabriel, fala. A ideia é manter todos esses novos agentes, toda essa nova estrutura, ainda dentro do Cloud Interface, aquela interface do Cloud padrão? Ou já evoluir para começar a utilizar isso via API?
sair desse ambiente do Claude. já da Autonomic? Gabriel, eu não tenho essa resposta para você, eu não sei te dizer isso, tá? O desenho que a gente está fazendo agora é esse, cara. Como é que a gente integra as aplicações? O que eu entendo é o seguinte: a gente tem a base de dados, a gente tem uma camada de inteligência artificial e a gente tem as aplicações, tá? A gente tem um quarto ente que é o agente, que é esse o agente que a gente vai construir nessa estruturação que a gente montou o primeiro time, que é o time que vai fazer CRM. Então a gente pegou um cara de engenharia de dados, a gente pegou um cientista de dados, pegou o cara de CRM para montar isso. Do CRM, né? Então especialista de domínio. Especialista de domínio é o cara. É o cara do CRM. É o cara que entende do negócio. Entende do negócio. Mas a utilização desse cara seria onde? Onde vocês usariam realmente esse sistema? Esse agente ele vai ser conectado na Braze, na Connectly, que são os nossos disparadores. E ele cria uma camada intermediária onde ele vai pegar. Qual é a base do sistema de CRM? Eu tenho uma lista de campanhas. Tá? Todo dia eu tenho campanhas promocionais. Eu tenho uma base de usuários. Tá? O que a gente tem que fazer é, cara, como eu aumento a minha probabilidade de conversão adequando a campanha ao usuário. Então eu tenho uma camada no meio que vai, de alguma forma, construir essa inteligência, através de testes e hipóteses psicológicas. Eu tenho uma camada de um outro agente que é um agente que a gente chama de, que a gente está pensando que é um agente de governança, que é de orquestração. Eu não posso mandar, o mesmo cliente pode estar em 10, pode ter aptidão para 10 campanhas diferentes, só que eu não posso mandar 10 campanhas. Então como é que eu hierarquizo, como é que eu boto um cap? Então a arquitetura está ainda nessa parte teórica. A técnica eu não sei te dizer, tá, Gabriel? Porque eu não estou na parte técnica. Eu acho que isso que é legal. Porque eu acho que tem que... Porque assim, uma política importante, principalmente agora nesse momento que vocês querem evoluir cada vez mais, tanto em nível de agentes quanto em nível de sistemas, é a questão de segurança. A gente chama de guardrails quando a gente está falando isso dentro de agentes, mas assim, a preocupação existem dados sensíveis, tanto seus quanto dos clientes, que é de extrema importância que mantém eles anonimizados ou que crie camadas para poder você conseguir não deixar essa informação vazar. Porque uma das dificuldades, e assim acaba sendo uma das fragilidades que muitas empresas estão tendo por conta de ser muito mais fácil construir modelos de IA, construir modelos de agentes, é essa questão de vazamento de informação. Perfeito. E você se expõe a muitos riscos enquanto isso. Perfeito. Então, assim, um ponto muito importante nessa evolução é pensar em, independente do que está sendo trabalhado, sempre a camada de segurança vai ser um esforço sempre extra, sempre muito bem pensado para poder conseguir proteger vocês e os clientes que vocês estão trabalhando. Eu acho que eu dito que você está falando, tem uma quarta camada aqui que é o segurança. É a segurança. Você tem toda a razão. O que eu sei é o seguinte: dentro hoje dos acessos que a gente tem, 100% das informações de usuários são anonimizadas. A gente não consegue ter acesso nenhum, tá? A gente consegue analisar no indivíduo, porque tem o hash lá do indivíduo, mas eu não tenho nenhuma outra informação do cara. Você sabe, o Gabriel é um dos maiores especialistas de agentes do Brasil. É mesmo? Cara, então assim, Gabriel, vamos conversar mais, cara. Porque isso aqui a gente está nessa fase realmente de... eu estou falando do meu lado aqui, que é o lado de negócios, tá? Que eu estou empurrando essa agenda aqui dentro. Porque os caras estão lá. Depois eu quero conversar com você sobre essas oportunidades aqui, já que você vai pegar investimento e tal, né? A AWS saiu da Amazon, né? Será que não dá para tirar daqui um negócio? Porque isso aqui é uma dor que tá todo mundo, hein? É isso. A AWS da Amazon. Não era da Amazon. A AWS surgiu da Amazon, que era varejo. Porque no varejo, olha aí, aonde que tem mais necessidade de IA, real time, de coisa, porque tá ali qualquer horinha, você tá fudido. Se eu puder depois bater um papo, marcar um papo com o Gabriel, já com o nosso time também. Não, vamos marcar. Podemos marcar um outro papo aqui. Mas aí eu trago já a turma que tá metendo a mão na Metendo a mão. Mesmo. Acho que a gente faz essa coisa de negócio, daí depois faz uma de... Porque daí o que a gente pode até fazer, a gente pode montar um time para fazer isso que vocês estão fazendo, a gente faz junto com vocês para depois fazer um spin-off, entendeu? Eu acho que eu tô vendo. Tu fala com o fundador aí porra, como é que a gente... Para agilizar isso, entendeu? Boa. Mas, cara, basicamente era isso, tá? Acabou aqui o material, era um pouco Não, mas disso, muito então, bom. Assim,
como a gente estruturou, o que a gente está fazendo e agora o que a gente está focado. A prática que, assim, traz muito impacto dentro da empresa, muito impacto. Para mim, os aprendizados são esses. Assim, ele requer pessoas mais seniores. Pessoas que têm um entendimento, né? Não sei nem a senioridade, é senso crítico, né, Edu? Porque senso crítico, mas quanto mais você entende o negócio, mais você tira do lógico. Você tem que entender no negócio. A questão da identidade. Porque você vai saber se ela tá como é que é advogando, como é que é quando ela viaja, alucinando ou não. É isso, exatamente, um pouco disso. A questão da honestidade intelectual muito, muito relevante. Então, a confiança, né? Como é que você tem transparência, é cultura, né? E no nosso caso, cara, assim, eu acho que tem alguns caminhos para você lidar com isso. Um caminho é o caminho, cara, pega uma área, faz um teste, avança, não sei o quê. E você começou por qual área? Cara, o problema da nossa necessidade é que, por necessidade, você teve que dar a gente teve que ir num modo joga no precipício e voa. Joga no precipício e voa. É que você tem gente muito boa aqui. O time está há quanto tempo com você? Não, assim, as principais lideranças estão assim, a empresa tem 4 anos, né? Então não tem ninguém muito... Você é um puta case também. Não tem muito não, mas assim, o ponto é que a gente está dando para as lideranças, que eu vou falar assim, que são quase que os diretores de área, muito a responsabilidade de usar, de transformar a sua própria área, porque a gente está uma empresa em crescimento, uma empresa de tecnologia com margem de varejo, tem que ser muito enxuto. Por isso que o varejo é foda. E tem muitas as inovações. A Amazon, a AWS, por que a AWS surgiu? Porque, o custo de manter uma Black Friday, sabia, né? Era por causa da Black Friday. Porque o cara, ele queria falar, imagine. Ele tinha que construir uma infraestrutura. Uma infraestrutura absurda para um dia. Inteiro, sem vir para nada. Aí o que ele fala, eu tenho que fazer isso aqui que eu possa vender para fora, porque eu não preciso disso o ano inteiro. Foi aí que surgiu o negócio. É a mesma coisa aqui. Como é que a gente faz um negócio aqui para putz? Muito legal. Buenas. Que horas são? São 10. Então tá, vamos. Super obrigado. Super obrigado. Obrigado a vocês. O Gabriel quer falar alguma coisa? Quer falar, Gabriel? Vamos marcar aí semana que vem com o time aqui? Não, na hora que precisar a gente marca aí, a gente vai bater um papo e a gente pode puxar uma agenda mais técnica e assim aí a gente conversa mais sobre essa questão de modelagem, construção e tudo mais. Mas eu só queria adicionar um ponto, assim, acho que, cara, quando vocês estão fazendo por pouco tempo que tem, estão de parabéns, né? Muita, assim, e aí tem uma briga interna, e aí sempre faz, o Anderson sempre conversa com o sobre isso, que é a questão acadêmica, como a gente pensa com relação, na hora que é falada sobre empresa. Cara, na acadêmica a gente quer sempre fazer o perfeito para depois falar que a gente vai usar. No empresarial não tem como, faz, testa, garante que funciona, é melhor que bem feito e melhor que correto. Então, assim, cara, só do que vocês estão construindo e fazendo, obrigado, é isso mesmo, a ideia é vai, coloca pra frente, desenvolve, testa, e aí, assim, cada vez mais evoluindo, vocês vão percebendo que assim, a gente consegue, até essa parte de informações, seguranças e garantir que a IA está respondendo de forma correta, a gente consegue automatizar isso com outras IAs. Então a gente fala de agentes concorrentes, técnicas para poder garantir que simplesmente você vai colocar alguém para trabalhar, que seja algum modelo de IA para trabalhar, seja o Cloud, seja outro, e vai colocar alguns só para ser aquele cara chato, que vai criticar tudo que o cara fez. Ele faz alguma coisa e chega um monte de gente, você fez errado, isso aqui tá quebrado, isso aqui não presta, isso aqui não funciona. Até que ele vai falar o seguinte, não, tá, eu tenho um monte de crítica aqui, mas nada disso é sensível e nada disso vai atrapalhar meu cliente. Vou entregar desse jeito. E aí a gente consegue criar esses loops, acho que a gente pode nas partes mais sensíveis, que desenvolve muito mais rápido. E aí esse a automatização ficou muito interessante. Eu acho que é uma ótima conexão. A gente tem aqui um time que são 2 ou 3 pessoas, que são os caras que entendem de IA e que estão fazendo construções de retaguarda para dar suporte para todo mundo. Só que é limitado, né? Eu acho que o que a gente pode trazer é porque vocês estão no meio da inovação e do negócio. Quanto mais a gente juntar a gente. Então vamos fazer, vamos marcar. Você consegue falar com o teu time para a gente marcar? Vou falar assim.